dia, quinto ano. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. Eu me chamo Sandra Duarte, sou professora também aqui do EMAD, só que eu trabalho com o terceiro ano, tá bom? Hoje eu vim substituir o professor Givanilson, que ele teve um compromisso, não pôde estar aqui com a gente, mas vamos à nossa aula que ele preparou com muito carinho, tá bom? Aqui no chat, eu estou com a professora Kedma. Kedma, bom dia. E aí, professora, tudo certo? Eu já estou por aqui esperando a mensagem do quinto ano, hein? Vocês sabem que essas aulas de geografia, de ciências, de história, de arte, sempre tem muitas coisas para ensinar para a gente. Então, não deixa de participar. Eu estou aqui a postos, esperando você conversar comigo e com a professora Sandra. Vamos embora? Isso. Vamos embora junto, que amanhã só está começando, tá bom? Para o quinto ano, assim, tá terminando, né, professora Kedma? É a última aula do dia e a gente já encerra assim com chave de ouro. O assunto é super interessante, vocês vão gostar disso aí, tá bom? E aqui nós também temos como intérprete hoje, né, que está aqui nos ajudando. Então, eu agradeço aqui, ó, muito obrigada pela sua presença, sua participação. Helena, vocês sempre fazem a diferença aqui com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o Brasil no mundo. Pois é, nenhum lugar está isolado não, tá? O mundo tem vários países e o Brasil também está incluso nesses aí, não é nenhuma novidade para ninguém, tá? Agora sim, tem até uma música, eu lembrei agora, professora Kedma, do Palavra Cantada, que ele fala justamente sobre isso, né? Das localizações. Ah, o mundo é uma bola, né? A bola no pé do menino. O menino mora onde? E aí vai aumentando, né? Uhum. Esse endereço onde a gente mora. Às vezes a gente só pensa em endereço, a questão da rua, a questão do bairro, porque são lugares assim que a gente convive, são lugares menores, então a gente geralmente conhece as pessoas que convivem mais com a gente, né? O bairro, a família, a escola, são assim os lugares mais, vamos dizer, próximos, né, que nós temos. Mas aí a gente já está localizando o nosso país no mundo. Aqui nessa imagem nós temos dois tipos de representações, né? Nós temos o planisfério, que é o mapa mundi, também chamado assim, que é um mapa plano, planisfério, né? E nós também temos o globo terrestre, certo? Então nós podemos observar aí, ó, desse verde imenso aí, do lado esquerdo do mapa, que é justamente o nosso país. O nosso país é o maior, eu posso dizer assim, da América do Sul, né? Se não for um dos maiores. E no globo terrestre também nós poderemos localizá-lo. Bom, tá aí, ó, o nosso Brasil se destacando, né, nesse, posso dizer, globo terrestre estilizado, né? Olha o Brasil ali brilhando, né? Um dos maiores países da América do Sul, como eu falei antes. Então, vamos falar sobre comércio, tá? Vamos falar sobre comércio. Então, quando a gente fala em comércio exterior, nós estamos falando nesse país que entra em contato com os outros. Vê só, a partir dos anos de 1990, o Brasil e o mundo todo, ele entrou mais ainda em um movimento chamado globalização. Então, a partir dos anos 1960, nas últimas décadas, o Brasil tinha uma exportação restrita a produtos primários, tais como café, que no início do século era responsável por 70% de toda a exportação do país. E posteriormente outros produtos ganharam destaque, como cacau, algodão, fumo, açúcar, madeiras, carnes, minérios, principalmente ferro e manganês. Quando nós falamos em exportação, certo? Nós estamos falando em venda de produtos. Então, a princípio, só para a gente esclarecer aqui alguns detalhes, o Brasil, ele vendia produtos primários. O que quer dizer isso? O produto era retirado da natureza diretamente e era vendido para os países lá fora. Então, o que acontecia? Eles manufaturavam esses produtos, eles transformavam esses produtos e eles eram trazidos de volta para o Brasil. Ou seja, o Brasil comprava os mesmos produtos, só que dessa vez transformados, certo? Hoje, o Brasil já tem uma relevância maior nessa questão do mercado internacional. O que significa isso, professora? Significa que o nosso país tem crescido em importância. Veja a quantidade de produtos que nós já conseguimos exportar. Ó, o cacau, como eu já falei antes, né, é um produto de suma importância para o nosso país. Algodão, açúcar, por que não falar, né? O açúcar antigamente, tinha tanta importância para o nosso país, principalmente aqui para o Nordeste,
que era chamado de ouro branco, né, para a gente ter essa noção aí de tempo, de ideia. Também nós temos vários tipos de madeira, né, a madeira do Brasil é muito assim respeitada lá fora, muito utilizada, a qualidade dela é superior. A carne também é muito utilizada. Nós também temos os minérios de ferro, principalmente o manganês, que também é muito utilizado em várias áreas das empresas, principalmente empresa siderúrgica, né? Que são essas empresas que transformam os metais. O fumo, né? Então, hoje, a economia no nosso país, principalmente, é mais complexa e diversificada, apresentando exportações de produtos industrializados e processados. Então, como eu falei antes, a gente já saiu dessa coisa de somente pegar o produto primário, o produto inicial lá da natureza, praticamente uma matéria-prima, e enviar para o exterior para ser transformado lá. Sabe o que acontecia? Sabe qual é a lógica aí desse comércio todo, dessa coisa toda? É que, enquanto o Brasil vendia um produto da natureza por um preço super barato, né, super em conta, quando esses mesmos produtos voltavam para o Brasil transformados, eles colocavam um preço muito mais alto. Então, quem ganhava mais com isso, né? Quem ganhava mais o lucro? Claro, eram os países que vendiam para o Brasil, né? Isso aí foi, assim, assunto de muita polêmica, né? Gerou muita polêmica no mundo todo, porque como um país tão grande como o nosso, com um potencial tão bom como esse, né? Tinha somente esse tipo de comércio. Então, o Brasil ele foi, aos poucos, melhorando a questão das indústrias, das manufaturas, as fábricas em geral, e esse produto foi tomando mais corpo. E aí a gente vai ver, ó, alguns tipos de produtos que o Brasil atualmente manufatura, como calçados, suco de laranja, tecidos, combustíveis, bebidas, alimentos industrializados, caldeiras, armamentos. Gente, o Brasil vende armamentos hoje, armamentos de grande qualidade, produtos químicos, veículos de todo tamanho e suas respectivas peças de reposição e aviões. Então a gente pode dizer o seguinte, sem medo de ser feliz, né, a gente pode afirmar que o Brasil, a partir dos anos de 1990, ele ganhou assim um destaque muito grande, né? E agora sim, a gente começa, ainda posso dizer isso, que nós começamos um processo de crescimento, né? O Brasil, que já é tão grande por natureza, como o hino fala, gigante pela própria natureza, ele já demonstra o seu valor e seu tamanho também nessas outras áreas. Isso é essencial. Olha aí os produtos, né? Nós temos os calçados, são calçados de qualidade. Nós temos o suco de laranja e outras frutas também, né? Tem até aquelas frutas que são chamadas tipo exportação, né? Então tem uma separação já em alguns lugares que eles produzem frutas justamente para esse mercado exigente que existe lá fora. Tecidos, né? Combustíveis, como a gente falou, carros de todos os tamanhos, as diversidades. Então, o Brasil possui muitos parceiros comerciais, com destaque para os seguintes mercados. Toda a União Europeia, principalmente a Alemanha, Itália, França, Espanha e Holanda. Então, nós fazemos comércio com o mundo todo praticamente, em especial a Europa. A gente pode afirmar aqui, mais uma afirmação, né, dessa manhã, que o Brasil, o Brasil supre muitos produtos da Europa. Por que isso, professora? Porque a Europa, em algumas situações, os países têm um clima muito frio, né? Eles convivem muito com isso. Então, o Brasil ele tem vantagens em cima desses países. Nós temos um clima climas, né, são diferenciados, que favorecem vários tipos de plantações, né, a questão da agricultura, a questão da pecuária e outros animais, criação de outros animais também, certo? Então, com essa guerra, por exemplo, que está acontecendo lá na Rússia e tal, aí é que se percebeu mais ainda a necessidade que eles têm. Os países hoje eles são interdependentes e a dependência em relação da Europa em relação ao Brasil.
Além dos Estados Unidos, olha, outros países que são dependentes nossos, a gente pode falar assim em algumas áreas. Além dos Estados Unidos, Argentina, Japão, Paraguai, Uruguai, México, Chile, China, Taiwan, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Vê quanta gente, né, professora Kedma, que precisa, né, dos nossos produtos. Muita gente, né? A gente pensa às vezes, eu sei que a gente passa por muitas dificuldades, né, professora? Sim. Mas o Brasil, ele tem influências que vocês não têm noção. Influências que se estendem no mundo inteiro. Quando a professora falou sobre a bola no pé do menino e onde o menino mora, é porque tudo está interligado, minha gente. Quando a gente fala do Brasil no mundo, não é à toa. É porque o Brasil, ele é muito maior do que a gente consegue ver. É verdade, né? Além do tamanho, né, gigantesco que o nosso país tem, ele se destaca também em outras áreas. A questão do potencial, né, do nosso país é algo maravilhoso. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já ouviu falar em Mercosul? E aí em casa, será que você já ouviu essa expressão Mercosul? Bom, eu já ouvi falar. A professora Kedma já ouviu falar em Mercosul? Ah, como falar de Brasil e não citar o Mercosul, né? Já ouvi falar demais, mas calma, não tem nada de absurdo aí quando se fala de Mercosul. Se você não sabe muito bem, a professora está aqui. Eu falei que as aulas sempre são interessantíssimas e a gente aprende muita coisa. Preste atenção. Vamos embora para o Mercosul, então. Isso mesmo. Olha só, Mercosul é um bloco econômico sul-americano, certo? Formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países associados e observadores. Como o próprio nome fala, Mercosul, certo? É o livre mercado entre as Américas. O propósito dessa instituição, a gente pode falar, é justamente esse: facilitar o mercado entre os países da América do Sul. Em destaque, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e outros países associados e observadores. Tem países que não participam direto do Mercosul, não diretamente, mas eles são associados, eles dão um apoio aqui e ali, recebem também apoio desses países que fazem parte diretamente do Mercosul. Ele foi criado oficialmente em 1991, na tentativa de aumentar a oferta de emprego e renda, olha que eu falei, melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas entre os países. Lembra que eu falei no início dessa aula que os anos de 1990, né, essa década de 1990, ela foi essencial para o desenvolvimento do Brasil como um todo e dos países do mundo, porque essa palavra globalização, ela começou a aparecer com mais força no espaço mundial, né, no cenário mundial. E o Brasil começou a se destacar e se desenvolver mais. Eu me lembro que tinha um presidente, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, ele se chamava Fernando Collor de Mello. E assim, teve algumas polêmicas e tal, se a gente for pesquisar a história dele, mas ele disse uma coisa bem interessante, que o Brasil tinha muita carroça, então não se investia na indústria automobilística brasileira, né? Então, a partir dele, ele falando isso aí, né, houve uma movimentação maior, ele começou a investir e aí os outros governantes também o fizeram. Isso providenciou também, proporcionou ao Brasil um crescimento maior nessa área, né, investimentos. O objetivo principal do Mercosul, no início de sua criação, era estabelecer uma zona de livre comércio entre os países envolvidos. Essa zona garantiria a circulação comercial de produtos sem precisar dos trâmites burocráticos em relação a uma exportação. Ou seja, ia facilitar. O Mercosul é um espaço privilegiado para investimentos, associações empresariais, turismo, comércio, entre outros cenários econômicos. Tá? Então, veja a importância dessa instituição, do Mercosul. Nos últimos anos, o número de turistas argentinos no Brasil cresceu significativamente. E o oposto também ocorreu, turistas brasileiros na Argentina, né? Então, graças a essa abertura do Mercosul, as pessoas conseguiam, né, no caso, ter uma liberdade maior já a partir desses anos de 1990. Né? Além disso, várias multinacionais abriram filiais em um país membro para exportar para os demais. Entretanto, caso uma crise ocorra em um dos países, todos são afetados. Então, por terem uma ligação agora mais fina,
entre eles, se acontece um problema com o Brasil, por exemplo, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, todos eles que fazem parte do Mercosul são mais afetados. É como eu falei, é o processo de globalização, certo? A gente está observando isso aí. O Brasil é a maior economia do bloco, certo? Só para a gente lembrar aí que o Brasil é o país mais importante do Mercosul. A Argentina, como falam os hermanos, é a segunda maior economia do Mercosul. Inclusive, né, a Argentina passou aí na Copa. Vamos ver o que vai acontecer. A produção está dizendo aí que não gostou, né? Eu também, particularmente, vou confessar, eu não gostei. Mas tem gente que gosta, gente que não gosta. Enfim, futebol não se discute, né? Sabemos apenas que, primeiro, o Brasil é o principal país do Mercosul e a Argentina fica em segundo lugar. A ordem deveria ser essa nessa Copa, tá? Eu acho Também que na acho. Copa a ordem deveria ser essa, hein, gente? Vamos falar de Mercosul, ok. Mas a minha opinião é que na Copa poderia ser desse mesmo jeitinho. Mas, vida que segue, bola pra frente. Concordo com você, professora Kelly, em gênero, número e grau. Eu estava lá torcendo pelo Hexa, esse ano não veio. Mas tudo bem, a gente tem 4 anos para se preparar e vir, como fala, né, de com força. De com força e a gente vai levar, hein? Vai, com certeza. Gente, quero agradecer a professora Kelly por ter ajudado aqui no chat com a gente. Essa Eu quem participação. agradeço, professora, sempre um prazer. Para a sua aula, para o assunto e, claro, para você que está acompanhando a gente. Até a próxima. Isso, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Beijo para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.